Eleições, Estúdio no Foco de Nuno Encarnação e Vítor Batista. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Nuno Encarnação, começa sobre si, começa pelas declarações também do Primeiro-Ministro, que agora fala de uma forma mais clara desta possibilidade de um segundo resgate. É também uma forma de, digamos, pressionar os portugueses a aceitar mais austeridade no próximo Orçamento do Estado. É uma forma de ver com clareza e com dureza a dura realidade que nós temos hoje em dia, que não haja dúvida que houve um esforço meritório durante quase estes 2 anos de os juros saírem numa condição dos 16% a 7% e caminharem até aos 5% e pouco por cento. Houve a seguir uma crise interna do governo que depois se resolveu, mas que houve, entretanto, uma nuance em que o próprio Partido Socialista ponderava acordar aqui novas reformas e novos entendimentos com o próprio governo. Depois não vai acontecer durante cerca de 9 dias, como duraram essas negociações, nada disso vai acontecer. E por isso é evidente que o governo depois fez a sua parte, fez o que tinha a fazer, recompôs a sua estrutura governativa e bem, mas quem não entende que quem está lá fora e quem nos emprestou dinheiro não nos acompanha diariamente, não percebe o que é que está a acontecer. Mas esta evolução dos juros, peço desculpa por interromper, é também um reflexo de quem está lá fora, de facto, não acreditou, digamos, nessa recomposição do governo, nesse novo fogo depois da crise política de julho? Não, o que é curioso, é curioso pensar o seguinte, na altura em que começam a surgir as boas notícias, que aliás nos últimos 2, 3 meses tem havido uma quantidade de boas notícias, felizmente para Portugal, na altura que acontecem estas boas notícias, e também apanhando um bocadinho aqui a crise política que houve em junho e julho, os juros sobem quase 2%. Isso é uma parte interessante do problema. Porquê? Porque também se percebe o seguinte, que esta troika quer saber que rumo é que o país quer dar a si próprio. E o país já percebeu também, ou quem não quer perceber, que não entenda, e depois diz as atrocidades que dizem em campanha eleitoral, como é o caso do António José Seguro, o país já percebeu todo que este Estado não é sustentável da maneira como está. E por isso, eu acho que esta 8ª e 9ª eleição vão ser de uma dureza extrema. E o Sr. Primeiro-Ministro ontem não fez mais, ou este fim de semana, não fez mais do que avisar a quem anda, provavelmente, longe da realidade do país, num período eleitoral que quer aproveitar ao máximo os votos para continuar no poder interno do Partido Socialista, não percebe o quanto mal faz a dizer este tipo de atrocidades que diz durante a campanha eleitoral, há excessos. Quem me dera a mim, e provavelmente a todos nós, que esta campanha eleitoral... Não, mas é um período completo, é um período muito delicado nesta 8ª e 9ª eleição, ainda por cima está cá a troika, ouve melhor do que ninguém o que é que se está a passar. Percebe-se que o Partido Socialista não quer este memorando Castilhão, não quer nada disto. Por isso, o partido alternativo a esta política atual é um partido que quer rasgar com tudo isto, não tem coragem de o assumir. E quem nos emprestou dinheiro pergunta, bom, o que é que nós fazemos com estes senhores? Se o terceiro partido, que aliás era o partido de poder na altura, que inventou este memorando de entendimento connosco, se põe a milhas de qualquer solução, que não quer discutir qualquer reforma, que não quer apresentar quaisquer soluções, só apresenta soluções no âmbito do aumento da despesa e não na diminuição da mesma, na diminuição da receita e não no aumento da mesma, o que é que nós fazemos com estes senhores? Mas também não estão muito seguros em relação aos outros 2 partidos, que não têm uma coligação com a maioria. O que é preciso, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, é que esta abrangência tem que roçar os 3 partidos que assinaram este memorando de entendimento, porque daqui a 2 anos haverá novas eleições. Provavelmente neste programa cautelar daqui a 8 meses é preciso que estes 3 partidos se sentem outra vez às mesas de negociações. Não tenho dúvida nenhuma que isso tem que acontecer. Eu não estou a falar em segundo resgate, estou a falar de um programa cautelar. Porque a Irlanda já o está a negociar, e negociou bem, e acho que está a correr tudo bem. E o que a mim me entristece é que as pessoas não percebam que às mínimas boas notícias achavam que tudo isto já tinha acabado. E que não percebem que não é bem assim. Esta 8ª e 9ª eleição tem reformas importantíssimas para aprovar, tem metas fundamentais para reformar o Estado e naquilo que é a diminuição do custo do Estado. Depois tem outro problema, que também vem que o Tribunal Constitucional, por várias vezes, tem chumbado as propostas do Governo. Não estou agora aqui a entrar na constitucionalidade ou não das medidas, não vamos entrar por aí, já discutimos isso 3 vezes. Mas é o duro revés para aquilo que o Governo tem apresentado e que diz à troika que vai cumprir, e depois de repente não pode cumprir, tem que inventar um plano B. Todos estes planos B têm uma sucessão de atrasos.
Por isso é natural que isto tudo aconteça, porque estamos numa fase muito difícil das negociações, das próprias negociações. Temos de ousar ter esta campanha eleitoral pelo meio, eu digo ousar nestes termos, porque não ajuda em nada as negociações, porque cada um dispara para o seu lado. Isto parece que está tudo com alguma insanidade, sobretudo a oposição. E eu gostava que o país estivesse mais são e que tivesse uma mente mais sã numa fase decisiva daquilo que é esta fase de ajustamento deste país. Vítor Batista, e António José Seguro corre o risco de facto, daqui a alguns meses, quando Portugal tiver de negociar um programa cautelar, um segundo resgate, ter de assinar um memorando em que aprova medidas que está a criticar nessa altura? Eu estava a sorrir porque achei interessante o exercício do nome da intervenção. Os juros subiram após uma crise política entre o PSD e o CDS, com o líder do CDS a dizer que a decisão era irrevogável e depois a ser primeiro-ministro. Os juros disparam. Agora, simultaneamente, em plena campanha eleitoral, o próprio primeiro-ministro vem falar num resgate. E o nome da intervenção aqui tentei começar a responsabilidade ao líder do PS. O que é que o líder do PS tem? O líder do PS não tem absolutamente nada a ver com esta situação. Eu julgo que este momento político demonstra uma outra questão. E demonstra o erro do Sr. Presidente da República. O Sr. Presidente da República deveria, na altura, ter marcado eleições. Não as marcou. E ao nos não ter marcado, bom, pressupostamente teríamos uma certa estabilidade política até ao final do mandato que está conferido em termos de votos portugueses. Bom, o que nós estamos a constatar neste momento é que há divergências políticas profundas da própria coligação. O Primeiro-Ministro, em plena campanha eleitoral, começa a falar num segundo resgate. Quais são as consequências disto? Evidentemente são os juros. E num país que tem dificuldades, que tem um elevado endividamento, que não tem condições para ir ao mercado, o disparar dos juros, a subida de juros, tem como consequência, evidentemente, uma segunda versão, não sei em que moldes, uma segunda versão da necessidade de apoio do próprio país. Nós estamos num momento em que estamos a caminhar para a fase final da intervenção de ajuda a Portugal. E nós já praticamente utilizamos todo o financiamento do empréstimo inicial. Portanto, neste momento, não temos receitas de novos empréstimos e temos empréstimos que estão a vencer e com os quais teremos de pagar. E, portanto, o problema é se temos condições para ir ao mercado pedir novos empréstimos para pagar aqueles que irão vencer. E, manifestamente, nesta altura não temos condições. E um primeiro-ministro que vai reconhecer a situação num momento destes, bom, é por mais que evidente que é o único responsável por isto. Os únicos responsáveis pelo que está a acontecer é, neste momento, o Governo e, particularmente, os dois partidos que constituem a maioria na Assembleia da República. Não, são os únicos responsáveis, podemos ir a essa história, são os únicos responsáveis. E, portanto, não podemos responsabilizar terceiros, porque temos que responsabilizar quem tem responsabilidade governativa. Aliás, é espantoso. Enquanto o Primeiro-Ministro tem campanha eleitoral, parece uma surpresa, numa campanha eleitoral, ouvimos falar nesta questão do resgate. Mas enquanto o Primeiro-Ministro fala no segundo resgate, o vice-primeiro-ministro, bom, diz que as coisas estão melhores, a economia vai crescer, e não fala sobre isto. Isto, por si só, diz tudo. Quanto à questão do líder do PS, eu julgo que há umas semanas atrás, eu diria, depois já respondo à questão, eu diria que há umas semanas atrás, tudo se enquadraria numa circunstância, numa situação, previsivelmente, de que haveria um problema após as eleições autárquicas com o Partido Socialista. Havia quem tivesse a prognosticar situações dessa natureza. Eu julgo que, verdadeiramente, neste momento, é que a partir do próximo domingo e na próxima semana existirá um problema sério no âmbito do próprio PSD. Já não é no Partido Socialista. O problema vai surgir, evidentemente, no interior do próprio PSD. Isso parece, evidentemente, quase inevitável pelas circunstâncias daquilo que irá suceder no próximo domingo. É o que me parece evidente que irá acontecer. Sobre a questão do resgate. Bom, eu julgo que não seria desejável o resgate. É preciso dizer que o resgate é uma situação que não ajudará o país. Nós o que precisaríamos era, de facto,
que isto evoluísse normalmente e que nós tivéssemos condições para começar a resolver os nossos próprios problemas através da intervenção do mercado. Eu julgo que há aqui alguns dados que, se por um lado configura uma certa inevitabilidade de uma segunda intervenção, de um segundo resgate, por outro lado há elementos que são positivos e que são interessantes e que podem ajudar neste momento o país e os países em dificuldade e sujeitos à intervenção europeia, das instâncias europeias e também do Fundo Monetário Internacional. Nós temos o FED a emitir moeda, cerca de 86 mil milhões, coisa assim muito parecida, por mês, todos os meses, e tínhamos uma certa passividade do Banco Central Europeu. A partir do momento em que há um certo anúncio de que o FED deixaria de incentivar com os estímulos, que no fundo é a injeção monetária no mercado, tudo levaria a uma situação, tudo levaria a crer que uma parte das subidas das taxas de juros se relacionam com isso. E, portanto, há uma resposta que me parece que é evidente e que se impõe do próprio Banco Central Europeu, substituindo, evidentemente, pelos riscos do FED com estímulos à economia europeia. E se o Banco Central Europeu incentivar e criar estímulos à economia europeia, eu penso que as taxas de juros poderão não subir tanto quanto aparentemente isto poderá surgir. Há indicações nesse sentido e isso será um contrabalanço a uma certa tendência das subidas de juros. Isto pode ser uma ajuda, evidentemente, a Portugal. Agora, se isto não suceder, se as taxas de juros continuarem na ordem dos 7 e superiores a 7, parece inevitável, porque ninguém suporta num país ter uma intervenção, ter a financiar-se de novo, com novos empréstimos para amortizar outros, a taxas de 7%. Isto parece-me inevitável, que não temos condições para isso e, portanto, terá de haver uma segunda intervenção e quanto mais rapidamente possível. Depois, na declaração, há aqui uma questão que me parece interessante. Quando eu digo que foi um erro não haver eleições, o que está a suceder, na altura, haveria condições para elaborar um orçamento, havia tempo, e ter sido resolvido isso com naturalidade. Não foi esse o caminho. Agora, o que preocupa neste momento é uma situação que, em vez de estarmos a passar neste momento do ato eleitoral e do Primeiro-Ministro já concentrado até, a meu ver, no próximo orçamento, nós estamos a constatar um Primeiro-Ministro preocupado em implicitamente estar a pressionar o Tribunal Constitucional. Eu acho que é uma pressão indevida sobre o Tribunal Constitucional. Eu julgo que é uma pressão indevida sobre o Tribunal Constitucional. Chegou-se a anunciar, não, o Primeiro-Ministro anunciou, o que é curioso, em plena campanha eleitoral. O Primeiro-Ministro disse, se nós não cortarmos as pensões, isto é, esta parte das pensões, se chegar à conclusão que é inconstitucional, se não descermos os salários dos funcionários públicos, nós temos que ter um segundo resgate. O que é que está a dizer? Está a pressionar de uma forma, a meu ver, descarada o Tribunal Constitucional em matéria de corte. O Tribunal Constitucional o que terá a ver é do ponto de vista constitucional, da lei constitucional, se é ou não constitucional. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que este Primeiro-Ministro, para além que é mais do que visível, de que não estava preparado para o exercício do cargo, e é preciso dizer claramente, demonstra claramente uma impreparação para ser Primeiro-Ministro de Portugal, porque, peço perdão, mas demonstra uma impreparação. A última coisa que o Primeiro-Ministro pode fazer num país, a última coisa que pode fazer, sabe qual é? É criar a desconfiança sobre os mercados. É que o Primeiro-Ministro, numa campanha eleitoral, que levanta uma bandeira neste momento de um segundo resgate, não está a ter a responsabilidade da leitura das consequências do ponto de vista dos mercados financeiros, da consequência ao nível das taxas de juros. E há situações que estão irreversíveis. E sabe que há situações que estão irreversíveis nesta matéria. Julgo que há, pela parte do Dr. Portas, muita cautela e, de facto, uma grande maturidade política pela parte do Dr. Passos Coelho. Exatamente o contrário. O Sr. Primeiro-Ministro não pode ficar quieto e calado quando vê tanta coisa a ser dita e maldita durante um período terrível que nós temos agora com a oitava reunião. Pode falar e deve falar. E se ele acha de facto que está em risco qualquer coisa, deve dizer aos portugueses. Não deve andar a esconder como em tempos idos os engenheiros Sócrates e Teixeira dos Santos faziam essa dupla. Essa era a parceria habitual de há uns anos atrás. Isso não acontece agora. O Sr. Primeiro-Ministro tem falado antecipadamente, com verdade aos portugueses, o que é que se passa. E tem dito. E eu acho que esta intervenção do próprio Primeiro-Ministro foi dizer ao António José Seguro, que é
não sei por onde, mas que anda completamente na lua, a propor 30 mil coisas, a dizer que o déficit não pode ser 4,5, tem que ser de 5, e que não pode haver cortes nas pensões, e que o Estado pode e deve continuar a endividar-se. Isto não faz sentido nenhum. Veja bem quem é que é o responsável no meio desta matéria toda. Quem é que seria o responsável para estar no governo? Se houvesse as tais eleições que tanto queriam há uns meses atrás, quem era o verdadeiro responsável? E veja mais azar dos azares. António José Seguro, que é um grande defensor dos eurobonds, ainda não discutimos isso, mas é uma das grandes bandeiras deles, azar dos azares. A Angela Merkel foi eleita com quase uma maioria absoluta, claro que agora vai ter outra coligação, e é uma das principais opositoras a essa matéria. Por isso veja bem que até nessa grande tábua de salvação, que é a única tábua de salvação que António José Seguro acena a toda a gente para nos salvar da questão da dívida, já foi por água abaixo também. Veja bem isto. Por isso eu diria assim, se este senhor fosse primeiro-ministro hoje em dia, o que é que este senhor fazia? O que é que ele fazia sozinho contra a Europa? Porque quase tudo aquilo que ele defende, a Europa não acompanha. É preciso ser, quer dizer, dá a ideia aquela pessoa que vem em sentido contrário no trânsito e acha que tem razão. É exatamente assim, Vítor Batista. A Europa tem acompanhado uma certa via. E agora, portanto, também naquilo, na questão da nova eleição, da terceira eleição da Chanceler, em que o Partido Socialista, pasme-se, vem dizer que era preocupante a senhora Merkel ter sido eleita de terceira vez. Vejam lá, há 2 anos atrás, quem é que andava sempre de braço dado com a Angela Merkel? Quem é que andava sempre a apoiar esta chanceler? José Sócrates era o grande aliado e a senhora Merkel era a grande amiga de José Sócrates. De repente tudo mudou. Tudo mudou. Isto eu acho que há partidos que não têm coerência naquilo que defendem. Há lideranças diferentes, tudo bem, mas há de haver uma coerência, pelo menos tem que haver um fio condutor, porque isto não pode passar do 8 para o 80. E veja-se que esta senhora, com alguns erros que pode ter cometido na questão da Europa, a única coisa que tem pedido é que os países em dificuldades, os países que têm tido despesa a mais para as receitas têm que se pôr na linha. É mais ou menos este o discurso que a senhora Merkel tem tido. Mas acha que o discurso da Angela Merkel pode mudar de alguma forma depois desta eu não acho que vai mudar muito, sinceramente. Eu acho que ela tem trilhado aquele caminho, tem feito este esforço a dizer nós não podemos entrar nesta loucura de endividamento atrás de endividamento. Os países mais pequenos são ajudados por nós, sim senhor, mas têm que cumprir as suas regras, têm que se tornar saudáveis do ponto de vista financeiro. E eu não acredito que ela vá mudar esta trajetória. Por isso, eu nesse aspecto, ainda bem que as coisas estão mais ou menos como estão, porque sabemos o que é que lhe vem, sabemos que esta é a política dela. A senhora foi eleita com quase maioria absoluta, é o terceiro mandato que está, por isso as pessoas interpretam, a economia alemã cresceu, a Europa está a dar sinais positivos de crescimento, apesar da austeridade e tudo o que foi dito nestes últimos meses. E por isso, alguém começa a ter razão nisto tudo. E veja-se que António José Seguro continua a navegar noutra maré, que não entende estes novos sinais que aconteceram, mas que há uma preocupação de base, que é como é que nós vamos financiar este país? Com taxas de juros elevadas? Sim, possível nós financiarmos assim. Por isso é que há este quase de alto e para o bairro, por assim dizer, que o Sr. Primeiro-Ministro disse, atenção, vamos lá aqui serenar um bocadinho, ainda o Sr. Presidente da República diz que mantém esperanças de que, após estas eleições, que se retome a questão do diálogo. Vamos serenar, porque nós temos ainda muita coisa para fazer que está inscrita no memorando. Enquanto isso não tiver feito, enquanto não dermos essa segurança aos nossos criadores, isto vai continuar assim. Mas nessas declarações de Pedro Passos Coelho não há aqui quase um tirar a toalha ao tapete, dizer não há mais nenhum plano. Sim, não, nem a própria do Sr. Primeiro-Ministro. Aliás, se há pessoa que nunca tirou a toalha ao tapete, mesmo dos dias mais complicados que nós fomos assistidos ao longo desta governação, que tem tido dias difíceis. Teria ajudado o país. Não abandono este país. Não é uma frase, eu não abandono este país. E eu acredito piamente que o Sr. Primeiro-Ministro está a falar a verdade aos portugueses, a dizer atenção, que as coisas lá por estarem a crescer, o desemprego diminuir, não se resolveu ainda tudo, ainda falta muito, é um longo caminho para percorrer, e ele só fez esta paragem para as pessoas terem um bocadinho noção do que é que andam a dizer, que acho que há muita gente que anda a dizer mil e uma coisa e não tem noção do que é que anda a dizer, e isso faz mal ao país. Vítor Batista, Angela Merkel a ser reeleita, acha que de facto é um sinal preocupante para Portugal? Eu começaria pela questão dos eurobonds e da declaração de Merkel já depois de eleita. Quando o problema dos eurobonds vieram ao público e houve um debate sobre essa natureza, sobre essa matéria, era num quadro de não intervenção do Banco Central Europeu e num quadro de procura de captação de poupanças.
externas para poder financiar, evidentemente, a economia europeia, não é só portuguesa, a própria economia europeia, os bons não é só para Portugal, como é evidente. Eu confesso que sou mais defensor de uma intervenção com estímulos pelo Banco Central Europeu, tal qual o FED o faz. Aliás, tenho sempre muita dificuldade em compreender como é que o banco emissor nos Estados Unidos tem intervenções para estimular a economia e nós estamos com problemas mais delicados nos Estados Unidos e não temos intervenções para estimular a economia europeia. E por isso, temos de enquadrar a questão do líder do PS quando fala nos eurobonds. Eu julgo que os financiamentos têm que ser cruzados. E Merkel não tem toda a razão nisto. Nós, para financiarmos uma economia, tem de haver várias fontes de financiamento. E os eurobonds são uma fonte de financiamento de captação de poupança. Portanto, não vejo nenhum problema. Porque é que isso, não vejo nenhum problema por isso. E julgo que nem tudo tem razão. E aqui há uma diferença. Há uma diferença profunda. Enquanto o que diz a Sra. Merkel para este governo e para esta maioria é uma espécie de escritura sagrada, os socialistas não é isso. São críticos e defendem outro caminho. E há aqui uma diferença profunda nisso. Sobre a eleição de Merkel. É uma grande vitória dela. Não há que reconhecê-lo. Em muitos dos aspectos, esta vitória facilitou-lhe mais a vida. Aliás, de resto, acho que só ver com 303 eleitos, há ali um empate. Me recordo-me o tempo do Engenheiro Guterres, também tivemos na Assembleia da República, numa situação de 115-115, 115 o Translinhano, 115-115, e portanto, e é curioso também, e não foi o facto de termos 115-115 que essa legislatura chegou ao final. Também não é a questão da Alemanha que pode ser uma coisa eterna, nunca se sabe como é que as coisas evoluem politicamente. Como disse há pouco, há 3 semanas, 4 semanas, eu achava que poderia haver um problema dentro do PS. E hoje acho que o problema vai existir na próxima semana dentro do PSD. Como a coisa se movimenta tão rápido, como é que as coisas se movimentam tão rápido. E muito rápido, como vê. Portanto, aquilo que me parece é que, neste momento, Merkel tem consciência e também tem responsabilidades. Eu, ao contrário, numa declaração, eu julgo que decorreram as eleições, é uma grande vitória e ela vai ajudar. E tem que ajudar a economia europeia, sobretudo os países do Sul, em dificuldade. Parece-me que isso é inevitável. E o Banco Central Europeu, com as afirmações que já fez do apoio público, parece-me nesse sentido, parece-me evidente que não poderá ser outra parte. Sobre as metas, vamos às metas. Eu vou terminar isto. O Nuno Declaração não tem razão. Quando o líder do PS fala num déficit da ordem dos 5%, não vem mal ao mundo. Olha, está-se a rever agora os critérios de avaliação do déficit. Se os critérios forem revistos,